Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. E no Café Central de hoje recebemos o Presidente do Conselho de Administração da RTP, Nicolau Santos. Recebemos também o Presidente do Conselho de Administração da RTC, Policarpo Carvalho. Obrigado pela vossa presença e disponibilidade. Vamos começar por falar dos 25 anos da RTP África. Foi precisamente no dia 7 de janeiro de 1998. Nascia esse canal generalista direcionado para a África, para os países africanos de língua portuguesa. Dr. Nicolau Santos, perguntava-lhe se ainda hoje, envolvidos 25 anos, se mantém os objetivos que presidiram na altura a criação da RTP África. O panorama televisivo tem mudado, se esse ideal também se mantém. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui presente. O que eu gostaria de dizer é que me parece que não só os objetivos se mantêm, como estes 25 anos provaram que devem ser reforçados esses objetivos. Tem sido profundamente importante para Portugal e espero que também para os países africanos de língua portuguesa a ação da RTP África e já agora da RDP África, claro, também claro. A rádio, que também faz parte do grupo, mas neste caso estamos a comemorar a RTP África, e para dizer o seguinte, não só em termos de conhecimento da realidade africana para quem vive em Portugal, a informação da RTP África tem sido muito importante, como do ponto de vista, digamos, mais político, também social, económico seguramente, mas do ponto de vista mais político, para mim tem sido, enfim, um orgulho e para a RTP África também, o facto de, com regularidade, dirigentes dos países de língua, os países africanos de língua portuguesa, quando passam por Lisboa, são entrevistados, disponibilizam-se para serem entrevistados e para falarem à RTP África. Muito recentemente tivemos lá, aliás, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde e depois o Presidente da República. Presidente da República Cabo Verde, ambos em entrevista. A entrevista passou ontem, bem, exatamente. Foi muito recentemente. Eu recebi, aliás, há 2 ou 3 dias, precisamente lá nas instalações da sede da RTP. E, portanto, isto é muito importante. Para além daquilo que disse, enfim, o objetivo é também o contacto das comunidades africanas que vivem em Portugal e que precisam de encontrar um canal onde sejam expressos muito dos seus interesses, daquilo que gostam e daquilo que pretendem. E, portanto, isso tem sido importante também para essas comunidades, o desenvolvimento e o crescimento da RTP África. Estamos a preparar algumas mudanças a coincidir com estes 25 anos para tentar dar mais algum potencial à RTP África. Como todos nós sabemos que trabalhamos na área da comunicação social, há sempre alguma falta de meios materiais, claro, meios humanos, enfim, é recorrente esse tipo de situação. Mas dentro dos condicionalismos vamos tentar que a RTP África tenha mais meios humanos e materiais para prosseguir os seus objetivos. Na altura, quando se criou este canal generalista, a RTP África, houve alguns pronunciamentos, havia algumas dúvidas em relação a como é que as coisas se iam processar. Qual tem sido o contributo das televisões nacionais dos países africanos de língua portuguesa, dos PALOP, para, digamos, a formatação da programação da RTP África? Bom, em primeiro lugar, falemos de televisões públicas e depois de televisões privadas. No caso das televisões públicas, tem havido uma colaboração ao longo de anos que tem sido notória e essa colaboração passa não só por conteúdos, disponibilizar conteúdos, enfim, um dos últimos grandes sucessos que se afirmou nos últimos 3 anos e que voltou a acontecer este ano e espero que aconteça por muitos mais anos, é a passagem em direto das festividades do fim do ano em todos os canais públicos africanos e na RTP África relativamente a essas festividades. Foram 4 horas e meia de emissão com todas as 6 estações ligadas, o que é verdadeiramente notável em direto. Portanto, essa é uma das áreas, a ligação em termos de conteúdos. A outra área tem a ver, e enfim, está aqui o Sr. Presidente da televisão de Cabo Verde que, enfim, tem colaborado connosco e tem solicitado também a intervenção da RTP em aspectos ligados
à formação, a questões tecnológicas, a questões que podem ser do ponto de vista administrativo, inclusive, como é que em tempo de organização. Isto é um contributo que tem havido e a colaboração, e temos aprendido todos uns com os outros, sensibilizando-nos para aquilo que cada um pode dar e aquilo que cada um tem carências. Estamos numa fase em que precisamos de dar novos passos. As televisões em todo o mundo estão a organizar-se de uma maneira diferente, do ponto de vista da sua estrutura, e estão a evoluir para se tornarem, sobretudo... Muito bem, já vamos falar então desses desafios. Dr. Policarpo Carvalho, Presidente do Conselho de Administração da RTC, também a RTC se associa às comemorações dos 25 anos da RTP África. Como é que tem sido essa colaboração? Que contributos também da nossa parte para a afirmação desse grande canal, dessa ponto, digamos assim, entre as culturas africanas? Muito bom dia. Em primeiro lugar, aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente da RTP, desejar os melhores sucessos, longos anos de vida, com muito sucesso à RTP África, para dizer que entre nós, RTP e todas as empresas do grupo, nós não somos concorrentes, claramente, temos uma ação de complementaridade, como acabou de dizer o Sr. Presidente da RTP. Prova disso que temos uma relação histórica. Felizmente, todos os conselhos de administração da RTC soube muito bem aproveitar as relações institucionais entre a RTC e a RTP, que é uma relação histórica. Este conselho de administração beneficiou e bem, nós soubemos aproveitar muito bem as relações institucionais já existentes. No ano passado, nós aproveitamos no quadro da cooperação, portanto, como acabou de dizer aí o Sr. Presidente da RTP, ao nível tecnológico, fomos beneficiados com uma oferta muito boa mesmo, cerca de 80 mil euros. Portanto, recebemos uma mesa tecnologicamente muito avançada que revolucionou desde logo toda a estética comunicacional, portanto, do nosso estudo de informação. Recebemos, portanto, toda a grelha, toda a estrutura que está hoje sobre a nossa estação é fruto da cooperação com a RTP. Portanto, nós apreciamos muito essa cooperação e desejamos melhor sucesso, e temos tido também cooperação no âmbito da formação profissional. Este Conselho de Administração está apostado, portanto, no novo sistema de jornalismo, os jornalismos temáticos, né? Estamos a contar com a RTP para nos ajudar também nessa caminhada. Muito bem, Dr. Nicolau Santos, falamos precisamente agora da cooperação. Há alguma ideia de que essa cooperação terá esfriado um bocadinho? Quer dizer, esmoreceu, uma vez sei que, aliás, a RTP tem uma escola de formação de jornalistas e havia, digamos assim, muitos jornalistas cabo-verdianos participaram, iam para Portugal, cabo-verdianos e de outros países africanos de língua portuguesa, e teriam lá e tinham ações de formação. Isso agora diminuiu, parece-me que a cooperação está mais centrada no aspecto da modernização tecnológica. Como é que avalia hoje essa cooperação entre a RTP e as televisões africanas? Eu cheguei há cerca de 2 anos à RTP e constatei que a Academia da RTP, que era uma escola indiscutível de formação de grandes profissionais nas áreas técnicas sobretudo, mas também nas áreas jornalísticas, mas as áreas técnicas eram muito importantes. Essa orientação, digamos assim, com o passar dos anos, tinha-se vindo a orientar para outro tipo de áreas mais do desenvolvimento pessoal, do equilíbrio, etc. Que eu não digo que não sejam áreas importantes, mas pelo menos na RTP nós precisamos muito neste momento, e é um momento de grande transição do ponto de vista tecnológico. Nós precisamos sobretudo de profissionais na área das engenharia, da iluminação, dos grafismos, etc. Precisamos muito de profissionais que dominem essas áreas e que estejam aí a trabalhar. E, portanto, o que aconteceu é que nós estamos neste momento a reformular precisamente a orientação da Academia da RTP, e nesse quadro eu admito que tenha havido, nestes últimos anos, algum abaixamento nessa relação de proximidade. Nós queremos, obviamente, e estamos abertos a continuar a apoiar esse tipo de formação com as estações públicas dos países africanos. Pensamos que isso é muito enriquecedor para nós também, para nós RTP, também obviamente para essas estações públicas, para os canais de televisão dos países africanos, e portanto vamos ver o que é que nós temos sempre algumas limitações, como todos temos, mas ainda
por exemplo, muito recentemente, penso que posso revelar isto sem nenhum problema, em São Tomé houve um problema com as emissões quer da rádio, quer da televisão públicas, e nós enviámos para lá técnicos para resolverem isso, e agora na Guiné também há um problema com uma antena que é necessário ir instalar, e portanto técnicos nossos avançam, etc. Portanto temos uma colaboração no domínio técnico que é muito importante, e no domínio jornalístico estamos disponíveis para também continuar a dar essa colaboração. É evidente que há outros organismos em Portugal que também fazem isso. A Senjor, por exemplo, faz muito essa disponibilidade, e depois há a agência Lusa também, enfim, eu conheço isto porque estive 3 anos à frente da agência Lusa, que começou entretanto a trabalhar também na área de vídeos, não é só uma agência de notícias, também tem vindo... Tem tido uma cooperação bastante intensa com a Infopress. Exatamente, vem muitas vezes aqui a Cabo Verde, também da pessoas da Lusa dar informação, e portanto, enfim, dentro das nossas limitações é algo que não está esquecido, é algo que gostaríamos que continuasse e que se reforçasse, porque não temos nenhuma dúvida que isso é importante para os dois lados, é significativo. Dr. Policarpo Carvalho, em matéria de jornalismo e da prestação de serviço público, precisamente nessa área, há necessidade de especialização de jornalistas? Claramente, e nós estamos a contar com a cooperação da RTP. Estamos à espera que durante o ano... Nós temos uma academia só para... Sim. Temos uma academia RTC também que está a dar os seus passos, já é operacional desde 2021. Portanto, assim fica mais fácil, porque podemos receber os profissionais da RTP, os experts, para estar aqui na nossa academia. Portanto, haverá ganho de escala. Isto está no nosso plano de ação. Também estamos em linha com aquilo que diz o Sr. Presidente da RTP. Haverá, com certeza, vinda de experts para formar aqui na área de jornalismo temático, que estamos a contar, mas também as outras áreas, como a iluminação, a operação de câmaras e várias outras áreas que, com a formação aqui em Cabo Verde, nós ficaremos a ganhar, e também a própria RTP, porque já temos um ganho de escala. Podemos formar muito mais jornalistas, muitos mais engenheiros e todas as outras áreas que a RTP possa nos ajudar, e tem nos ajudado muito. Hoje vai haver uma conferência precisamente sobre os 25 anos da RTP, para se falar do serviço público e do papel das televisões públicas. No caso da televisão de Cabo Verde, assim, em traços gerais, quais são os principais desafios? Bom, nós estamos num processo constante de mudança, como diz aqui o Sr. Presidente da RTP. Portanto, a televisão já não é o que é e nem vai ser no futuro. Portanto, aquilo que é. Hoje estamos a avançar claramente para os sistemas multimédias, não é? Tem que se investir e muito para se poder acompanhar, portanto, os passos com as redes sociais, as outras multimédia, o Facebook, o Instagram. É preciso investimento e nós estamos a fazer isto. Claramente nós contratamos já no ano passado 1 milhão de euros para darmos um salto qualificativo para o ambiente HD. Portanto, até o mês de março, portanto, a RTC passará a emitir o ambiente HD, que é um grande salto, e precisamos também investir mais na área multimédia e também ainda da digitalização das rádios. Portanto, já o fizemos aqui na sede, vamos fazer em São Vicente e na Ilha do Sal também. Dr. Nicolau Santos, quando se fala nos desafios das televisões públicas, às vezes a tendência da gente restringir, digamos, a abordagem na questão do financiamento, mas há outros desafios que diariamente se colocam as televisões públicas. Há muitos desafios, como diz aqui o Sr. Presidente. Em primeiro lugar, as empresas tradicionais de televisão públicas, e não só as privadas também, durante anos e anos, organizaram-se, por exemplo, em silos. Ou seja, o responsável, agora dando o exemplo da RTP1, é responsável, o diretor de informação é responsável da RTP1. O da 2 preocupa-se com o 2, o da 3 da 3. Isso acabou. Hoje estamos a avançar, como disse o Sr. Presidente Policarpo, estamos a avançar por empresas multimédia, e essas empresas multimédia exigem que a organização seja completamente transversal e que haja pessoas responsáveis pelos conteúdos, pela informação, e cada um deles depois decide para que canal é que vai cada um dos conteúdos que são comprados ou produzidos, ou a informação que é feita, etc. Portanto, isto é um dos problemas, é este. O outro problema, enfim, há muitos outros problemas. Eu, por exemplo, devo dizer que com a minha idade nunca pensei que após 2 anos na RTP eu tivesse de me preocupar com o lançamento de concursos para cabeleireiros e para maquilhagem, onde eu não sou especialista, mas era evidente que dentro da imagem que passa nos ecrãs é fundamental que haja
bons cabeleireiros, que haja boa maquilhagem, e o HD é muito exigente em termos de imagem, torna-se muito mais exigente do que o mais nítido. Muito mais nítido, mas também, por exemplo, dos estilistas. Depois, as pessoas que aparecem na televisão, enfim, os repórteres, os apresentadores, as pessoas que fazem programas, têm de ter também uma imagem. Tudo isso contribui. Mas depois também a iluminação. Portanto, os desafios são imensos para que a imagem que se reflete nos Estamos ecrãs... a falar de serviços terciarizados ou é tudo profissional da empresa? Não, aqui há muitos serviços que são nós não temos cabeleireiros próprios, nem estilistas, nem maquilhadores, não é? São serviços terciarizados e que nós contratamos. Portanto, estes são vários desafios. Depois, é evidente que tudo isto, e como o Sr. Presidente disse, esta mudança não se faz sem investimento, e o que é certo é que as televisões são muito mais exigentes em termos de investimento do que uma rádio, apesar das rádios terem também muitas necessidades de investimento, mas o investimento em televisão é sempre muitíssimo mais pesado, e há aí um problema de financiamento. Eu não vou sugerir nada ao Sr. Presidente Policarpo, porque ele sabe muito bem onde encontrar fontes de financiamento, cada um segue o seu caminho. O que eu gostava de dizer é o seguinte: o Serviço Público de Rádio e Televisão, por vezes, levanta o problema junto das opiniões públicas, e isso está a acontecer muito na Europa, de que os cidadãos estão a pagar para algo que é feito pelo setor privado também. Portanto, há um problema de legitimidade das televisões públicas. E a minha resposta é não. Nós, Serviço Público de Mídia, fazemos coisas muito diferentes do que os outros fazem. Eu vou dar um exemplo que até pode parecer um bocadinho caricato, mas é Serviço Público. Recentemente houve o Mundial de Futebol, a final do Mundial de Futebol, não era de futebol, peço desculpa, de handball em cadeira de rodas. Nós transmitimos isto num sábado à tarde na RTP2 e estiveram 100 mil pessoas a ver. 100 mil pessoas em Portugal para um programa não é muito. 100 mil pessoas como serviço público é importantíssimo, porque houve 100 mil pessoas que estiveram interessadas em ver aquele conteúdo e não o veriam em nenhuma estação privada. Nenhuma. Mas dou um exemplo muito menos caricato, que foi durante a pandemia, de repente, milhares e milhares de alunos ficaram em casa. Quem é que, de repente, a pedido do governo, montou imediatamente um sistema de escola em casa? Foi a RTP. E, portanto, houve milhares de alunos, seguramente, que puderam continuar a fazer a sua formação em casa, através das emissões da RTP. E, portanto, este tipo de coisas é para dizer que o serviço público existe para situações que não são cobertas, efetivamente, pelos operadores privados, embora nós possamos fazer algumas coisas que os operadores privados fazem. Nós, por exemplo, na RTP, não cobrimos, não damos, não fazemos para o continente, não fazemos jogos da Liga Portuguesa de Futebol, mas somos o canal, a estação das seleções. Nós damos todas as seleções e agora estamos a dar particularmente atenção às seleções femininas de futebol, de handball, etc., porque está claramente a haver aí uma emergência de interesse relativamente a esse tipo de coisas. Portanto, nós fazemos coisas diferentes dos outros, embora também façamos o que os outros fazem. Mas, por exemplo, nós não fazemos por opção própria, não fazemos nem aquelas situações, aqueles programas de entretenimento que apelam aos sentimentos mais baixos das pessoas. Sensacionalismo. Não fazemos isso, os chamados Big Brothers, não sei se aqui é conhecido, se já passou alguma vez, não é? Já aqui tivemos também. Não fazemos isso, não fazemos telenovelas, fazemos séries de curta duração e damos um apoio inestimável, não sei, desconheço como é exatamente aqui que há a ver, damos um apoio inestimável à produção, aos produtores independentes que fazem séries e filmes, etc., e que não fariam de outra maneira. Todos os anos nós dedicamos cerca de 15 a 18 milhões de euros para apoiar quem faz filmes e séries em português, obviamente, embora tenhamos muitos projetos apresentados também por representantes africanos, por cineastas africanos. Ainda recentemente estive com um compatriota meu, Zezé Gamboa, que é realizador angolano, em que foi apresentar um projeto que quer fazer, apoiado pela RTP. E, portanto, este é o tipo de situação que nós fazemos e que os privados não fazem. Doutora Policarpo de Carvalho, em relação à questão do serviço público, se há essa sensibilidade para a centralidade, de facto, do serviço público de televisão e de rádio, obviamente. Muito bem, eu concordo completamente com o colega Presidente do Conselho de Administração da RTP. E, tal como ele disse, e muito bem, porque há serviços que nós fazemos que nenhum outro serviço privado irá fazer. Dou o exemplo, caso concreto de Cabo Verde, nós fomos buscar os conteúdos são caríssimos. O Mundial, por exemplo, nós fomos atrás disso e comprar os conteúdos
com valores, portanto, que nós não tínhamos de momento. Trouxemos CAN 22 mil contos para a nossa estação. Nenhum serviço privado iria fazer isto. Do ponto de vista, portanto, social, temos feito durante a pandemia serviços extraordinários. A rádio fez um gigante serviço, a televisão. Somos nós que fazemos esse tipo de serviço e damos saltos também para outras áreas em que o próprio setor privado está a fazer e nós estamos a fazê-lo. O contrário não acontece. E os governos têm tido esse entendimento que, de facto, é preciso investir, financiar, ter um quadro previsível, estável de financiamento da televisão pública e da rádio? Sim, para mim, aqui em Cabo Verde, o problema maior mesmo da mídia, sobretudo da RTC, é o financiamento, claramente. O financiamento é o nosso maior problema. Penso que sim, que o governo tem essa sensibilidade, mas pronto, o país tem os recursos que tem, mas eu penso que o sistema de financiamento da RTC deve ser revista e melhorada. Claramente, eu acho que o mesmo montante financeiro que existe é claramente insuficiente, mas está a ser ineficiente a sua distribuição e a sua aplicação, ou seja, os fluxos estão a perder-se pelos caminhos. Mas há dias nós tivemos aqui uma notícia, pelo menos a garantia da Eletra, de que vai estabilizar as transferências dessa indemnização compensatória nos 20 mil contos mensais. É uma boa notícia para a RTC? Bom, eu sou gestor de carreira, sou economista, portanto, nós economistas dizemos assim, as variáveis que nós não controlamos, tentamos influenciá-lo. Para mim, ouvir, portanto, o som que se ouviu é um bom som, escuta-se, é o significante, mas eu, como economista, estou atrás do significado. Quero ver o dinheiro na nossa conta, isso é que conta. Muito bem. Dr. Nicolau disse há instantes que não ia sugerir nada em matéria de modelo de financiamento do serviço público. Aqui há o Dr. Policarpo de Carvalho, mas em relação à RTP, as fontes de financiamento, é a publicidade, a indemnização compensatória e a taxa... A principal fonte de financiamento é a indemnização compensatória, chamada contribuição do audiovisual, que vem na fatura da energia das pessoas, da eletricidade das pessoas, e que é de 3,58 € à volta disso. Isso dá uma receita anual de cerca de 180 milhões de euros e depois em receitas comerciais e de publicidade temos mais 40 milhões. Portanto, no total temos 220 milhões. O que é que acontece? Esta contribuição do audiovisual está congelada desde há 7 ou 8 anos. Portanto, não tem aumentado e recentemente eu tive a oportunidade de convidar partidos políticos para irem à RTP, para falarmos sobre vários assuntos e todos eles foram unânimes em dizer não pensem que vai haver possibilidades de aumentar a contribuição do audiovisual porque não há condições políticas para isso. E eram partidos de direita e de esquerda e, portanto, deixámos logo de lado isso. Neste quadro, como também estamos limitados no tempo de publicidade que podemos passar no nosso espaço, nós temos uma limitação, só podemos passar 6 minutos de publicidade por cada hora de emissão, embora agora haja alguma flexibilidade em alguns horários, mas de qualquer maneira a limitação em termos globais é essa, também leva a que as nossas receitas comerciais estejam congeladas. O que é que nós estamos a tentar fazer? Por um lado, olhar para os custos, como o Sr. Presidente há pouco estava a ver. Há situações em que eventualmente podem ser, enfim, os custos que temos neste momento podem deixar de ter esse encargo. Dou-vos um exemplo. Nós renegociámos a transmissão que fazemos todos os anos de um jogo da Liga Portuguesa na RTP África e na RTP Internacional. E estávamos a pagar um preço muito elevado por esse conteúdo à Sport TV. Mas os cortes nos custos não podem, digamos, sacrificar a qualidade do serviço público. Sim, claro, isso não. Nós continuamos a passar o jogo, só que estamos a pagar bem menos por esse. bem menos por ele. Depois, é evidente que o que temos explicado é o seguinte, é que se à medida que os anos passam, há aumentos de encargos a que não podemos escapar, são os aumentos salariais da empresa, são os aumentos com os custos dos fornecedores, a tecnologia está a aumentar claramente os preços, são os aumentos de energia. Foi, por exemplo, a guerra na Ucrânia, que continua a decorrer e que nós investimos cerca de 800 mil euros em repórteres da rádio e da televisão que foram para lá. Se isto acontece por um lado, se as receitas estão congeladas, alguma coisa vai ter de ser feita. No imediato, o que está a ser feito, para além de procurar outras fontes de receita, é, por vezes, sacrificar a grelha, ou seja, a chamada área não informativa. E isto não é caminho. Ou seja, isto é algo que torna, pouco a pouco, irrelevante, leva a uma morte lenta dos serviços públicos de rádio e televisão, pelo menos em Portugal.
Portugal, é o que eu estou a falar. E por isso temos de encontrar soluções alternativas, obter receitas adicionais, sobretudo no digital, que é uma área que se está a abrir. Portanto, não podemos vir a ser proibidos, digamos assim, no novo contrato de concessão ou no contrato de concessão que estamos a negociar, em obter receitas nas plataformas digitais, porque senão limitam-nos claramente o desenvolvimento da empresa. E, Dr. Policarpo Carvalho, também em perspectiva, a assinatura do novo contrato de concessão entre a RTC e o Governo e o Estado. Exatamente, o Governo já disse isso publicamente, que vai rever o contrato de concessão. Portanto, o contrato que nós temos data de 1997. Quais são as expectativas da empresa? Sendo a mesma conta de exploração, e são 26 anos atrás, claramente que está desfasado da realidade. Ou seja, hoje a RTC está a entregar um serviço público e não estamos a ser pago na justa medida. Portanto, nós almejamos, já conversamos com o Governo já disse isso publicamente que vai melhorar. Estamos à espera, portanto, o dia para revermos o contrato e assinar e obter mais receitas, portanto, para a RTC, porque isso reflete claramente na prestação pública, como disse o Sr. Presidente da RTP. Portanto, sem recursos, há coisas que nós não podemos fazer. Ou se fazemos de uma forma não muito boa. Nós queremos, portanto, ter qualidade, e nós mesmos, enquanto Conselho de Administração, já prometemos apresentar aqui a Cabo Verde e aos cabo-verdianos a RTC do futuro. Mas para isso terá que ter um investimento mais elevado, recursos que não temos. Do acionista único, neste caso, que é o Estado. Bom, voltamos aos 25 anos da RTP África para terminarmos esta conversa. Só uma coisa sobre financiamento que eu acho que é fundamental. Eu estive na Agência Lusa, como disse, 3 anos, e a Agência Lusa em Portugal é financiada pelo Orçamento do Estado. Na RTP, o modo de financiamento foi este que dissemos, que é a contribuição do audiovisual, que é entregue todos os meses à RTP. E o que eu diria é que, pelo menos em Portugal, como diria, não dou lição, não falha, enquanto que, se depender do Orçamento do Estado, a Lusa só começa a receber a importância que lhe é devida em cada ano efetivo a partir do momento em que é aprovado o Orçamento do Estado, em que depois é aprovada a Lei de Execução Orçamental e finalmente em que há uma Assembleia Geral de Acionistas para aprovar o valor a receber. Isto dá, nos 3 anos em que eu estive lá, que tivemos orçamento sempre na segunda metade do ano. Ora, quando se tem um orçamento para executar durante um ano e depois fica-se só com 6 meses para executar, torna muito difícil o projeto de investimento, até porque há outra coisa, que as empresas públicas estão sujeitas, aqui penso que é a mesma coisa, é que têm de lançar concursos públicos para contratar material, não podem escolher o fornecedor para agilizar as coisas. E, portanto, a minha recomendação para todos os meus colegas que estão em empresas públicas é que, se puderem ser financiados através de uma taxa de audiovisual, é muitíssimo melhor em termos de fluxo de funcionamento do que se forem obrigados a depender do Orçamento do Estado. E presumo que são questões que vão ser hoje discutidas na conferência que acontece às 11 no Hotel Praia Mar. Sim, é esse tipo de questões, é o tipo da organização que... Quem é que participa já agora? Olha, nós trouxemos, com muita alegria nossa, trouxemos o Dr. Luís Marques Mendes, que deve ter chegado até à noite, ainda não o vi, que foi, digamos, o pai, estava no governo da RTP Internacional e depois do nascimento da RTP África, embora aí o Dr. Jorge Coelho, infelizmente já falecido, tenha sido o grande entusiasta, mas o Dr. Marques Mendes sabe a história. E depois temos os nossos colegas, os presidentes das empresas públicas de mídia em África, com exceção de São Tomé, que não pôde vir, havia um problema de passaporte que estava caducado e, portanto, não foi possível chegar. E de Moçambique vem o diretor comercial, não veio o presidente. Mas depois teremos o presidente da TPA, o senhor presidente da RTC e o presidente da televisão pública da Guiné-Bissau para debater estes assuntos que são, na generalidade, são comuns a todos nós, não é? Há especificidades, há seguramente diferenças, mas no essencial os problemas são os mesmos. Como arranjar dinheiro para fazer um serviço público de qualidade. Isso é fundamental. Muito bem, fica então este convite, esta conferência alusiva aos 25 anos da criação da RTP África. Vai ser no Hotel Oasis, Praia Mar, às 11 horas. Portanto, estão todos convidados. Eu queria agradecer a vossa disponibilidade em terem vindo aqui ao Café Central da Rádio de Cabo Verde. Obrigado pela vossa presença. Obrigado. Muito obrigado.